Há casos que não apenas chocam uma cidade, eles expõem algo mais profundo, algo que ninguém queria admitir. Este é um desses casos. Uma gravação feita por 2 adolescentes, em plena luz do dia, transformou um crime brutal em um símbolo de algo maior, a perda completa de empatia. Não foi um acidente, não foi um impulso. Foi um ato deliberado, registrado como entretenimento e exibido depois com orgulho. E quando os responsáveis finalmente foram confrontados pela família da vítima, dentro do tribunal, o que se viu não foi arrependimento. Foi desprezo. O vídeo que circulou nas redes mostrava apenas segundos, mas bastou para acender um debate nacional. Quem eram aqueles jovens? Por que aquele comportamento tão frio? E como um simples passeio de bicicleta, em uma manhã tranquila de Las Vegas, terminou como uma tragédia tão cruel? As respostas existem, e são mais complexas do que aparentam. Para entender como esse caso alcançou tamanha repercussão, é preciso começar da maneira como ele foi revelado ao mundo, por meio de um vídeo curto, gravado dentro de um carro roubado, onde 2 adolescentes riem enquanto uma vida é interrompida. Amanhã era comum para a maioria das pessoas na cidade. Mas para Andreas Probst, de 64 anos, era uma extensão de um hábito que mantinha há anos. Ele tinha se aposentado como chefe de polícia na Califórnia e se mudado para Las Vegas para aproveitar uma vida mais tranquila. O ciclismo era parte dessa rotina. Ele gostava do silêncio da cidade antes do trânsito se formar, do ar leve, da sensação de liberdade. A bicicleta era sua forma de manter a mente e o corpo ativos. Era um momento de paz, até aquele dia. À mesma hora em que Andreas pedalava, 2 adolescentes seguiam por outro caminho. Jesus Ayala, ao volante de um carro roubado. E ao seu lado, com o celular na mão, estava Zamir Case. A combinação entre os dois era explosiva, um dirigindo com imprudência como se estivesse testando limites invisíveis, e o outro transformando cada ato de risco em registro audiovisual. A gravação não era apenas um detalhe, ela era parte do propósito. Antes da colisão fatal, eles já tinham atingido outro ciclista de 72 anos, que sobreviveu e conseguiu pedir ajuda. A câmera de Case registrou tudo. Há um padrão claro na forma como o carro se aproxima, reduz a distância e avança com violência. Não há hesitação, apenas aceleração. Aquele primeiro impacto deveria ter sido suficiente para deter qualquer pessoa. Mas para Ayala e Case, foi o contrário. A adrenalina se transformou em motivação. O comportamento deles no vídeo mostra 2 coisas: ausência de consciência e uma busca insaciável por mais ação. E, pouco tempo depois, avistam Andreas pedalando em uma ciclovia. A imagem é clara. Andreas está seguindo sua rota, sem qualquer ameaça à frente. O carro se aproxima por trás em alta velocidade. Case registra cada centímetro da aproximação. E então, uma frase simples, que revela o nível de frieza no interior daquele veículo: "Do it." Em seguida, o som do impacto. A câmera treme, depois se estabiliza, e o carro continua em frente enquanto risadas ecoam pelo interior. A partir dali, a tragédia estava registrada. E, mais do que isso, estava compartilhada. O vídeo se espalhou rapidamente entre jovens locais, como se fosse apenas mais uma gravação de imprudência no trânsito. Só quando as autoridades tomaram conhecimento da circulação do material é que o caso assumiu proporções imensuráveis. A imagem de Andreas, lançado ao chão, a destruição de sua bicicleta e a frieza dos autores se tornaram manchete em todo o país. A investigação começou pelo mais óbvio: o vídeo. A partir dele, os agentes cruzaram horários, rotas e identificaram movimentações suspeitas. O carro era roubado. Os rostos eram conhecidos da polícia. E os registros nos celulares dos envolvidos mostravam que o atropelamento de Andreas não foi um ato isolado. Era parte de uma sequência de crimes gravados, celebrados e compartilhados. A vítima foi encontrada com um relógio inteligente ainda ativo. O aparelho havia detectado a queda violenta e disparado automaticamente um alerta às autoridades. Esse detalhe se tornou simbólico. Enquanto os autores riam, a tecnologia que Andreas carregava no pulso tentava pedir ajuda por ele. Quando a família recebeu a notícia, o choque foi imediato, não apenas pela perda, mas pela forma como tudo aconteceu. A esposa de Andreas passou a ir às audiências usando o relógio quebrado do marido no pulso. Um gesto silencioso, mas carregado de significado. E foi dentro do tribunal que o público viu, pela primeira vez, o comportamento dos adolescentes após o crime. Risos, deboches, olhares desafiadores. Nada indicava arrependimento. Nem mesmo quando estavam frente a frente com a família de Andreas. E esse comportamento,
Essa postura fria, insolente, acabou se tornando um agravante moral que moldou a reação do público, da imprensa e do sistema judicial. Era apenas o início de um confronto que iria se intensificar a cada nova revelação. O que mais chocou o mundo, porém, não foi apenas o ato, foi a reação. Logo após atropelar Andreas, os dois não demonstram susto, remorso ou pânico. Eles riem, continuam gravando, fogem e publicam o vídeo nas redes. Com orgulho, a normalização da violência atingiu ali um novo patamar. Era como se a vida humana tivesse perdido completamente seu valor. E esse é o centro emocional do caso. Horas depois, a polícia local junta as peças. O vídeo viraliza. As autoridades identificam o carro. As famílias das vítimas começam a ser notificadas. E enquanto isso tudo acontecia, Jesus Ayala teria dito uma frase que aumentou ainda mais a revolta pública: "Não vou pegar muito tempo. Vou ganhar uma advertência." Uma declaração de arrogância, de vitória. A demonstração de que ele acreditava viver em um universo onde consequências simplesmente não existiam. A investigação, no entanto, rapidamente desmontou essa fantasia. Com o vídeo como prova direta, a promotoria do condado de Clark não teve dúvidas. Os dois jovens seriam processados como adultos. Havia intenção, havia direção, havia uma execução consciente de um ato que tirou a vida de um homem inocente, e que poderia ter tirado muitas outras. Mas nada, absolutamente nada, preparou a família de Andreas para o peso desse caso. Sua filha, Chloe Probst, deu entrevistas emocionadas. Nas palavras dela, não foi um acidente, não foi um erro adolescente, foi um assassinato. E o público concordou. Quando o vídeo foi divulgado abertamente, a indignação tomou conta dos Estados Unidos. Políticos, ex-policiais e cidadãos comuns exigiram punição máxima. O sentimento era unânime, aquilo ultrapassava qualquer limite. E, aos poucos, mais informações começaram a surgir. O atropelamento de Andreas não havia sido o primeiro delito daquele dia. Os jovens estavam em uma onda de crimes contínua: furto de carro, tentativa de atingir outros veículos, vandalismo, tudo registrado em vídeo, tudo tratado como diversão. Esse é o ponto em que o caso deixa de ser apenas uma tragédia isolada e se transforma em uma discussão nacional. O que acontece quando jovens começam a tratar a violência como entretenimento? Até onde vai a responsabilidade? Da família? Da sociedade? Da tecnologia que torna tudo registrável e compartilhável? E, conforme as investigações avançavam, a resposta do sistema de justiça começou a ser moldada. Jesus Ayala enfrentaria acusações que poderiam resultar em prisão perpétua. Zamir Case, apesar de mais jovem, também enfrentaria o sistema adulto. Nada de advertência, nada de tratamento especial. Mas a história, claro, não termina aí. O que veio a seguir dentro da corte, os depoimentos, as reações, os desdobramentos, se tornou ainda mais revelador, dramático e emocional. Quando o caso finalmente chegou ao tribunal, ninguém esperava suavidade, nem indulgência, nem espaço para desculpas vazias. O vídeo havia falado por si. A cidade inteira sabia o que tinha acontecido. E o país assistia com atenção máxima. Era como se, naquele momento, a justiça não estivesse julgando apenas um crime, mas sim a incapacidade coletiva de entender como dois adolescentes haviam cruzado um limite tão absurdo. Dentro da corte, a atmosfera era densa. As câmeras captavam cada expressão, cada movimento, cada murmúrio. A família de Andreas Probst estava presente, marcada, exausta, mas firme. Não queriam vingança gratuita. Queriam verdade, dignidade, acima de tudo, respeito por um homem que tinha vivido a vida inteira servindo a comunidade. Jesus Ayala entrou primeiro. Magro, jovem, com um semblante que parecia oscilar entre frieza e desafio. Era difícil imaginar como alguém com aparência tão comum havia cometido algo tão impiedoso. Mas quando sentou diante do juiz, algo ficou claro. Ali não havia arrependimento real, não naquele momento. Seu comportamento casual, quase indiferente, incomodou profundamente todas as pessoas no salão. Do outro lado, Zamir Case, o responsável por filmar e incentivar o atropelamento, manteve uma postura mais contida. Mas contida não significa arrependida. Havia nele uma mistura de medo e cálculo, como alguém que está mais preocupado com as consequências legais do que com o impacto moral do que fez. E então começaram os depoimentos. A primeira voz marcante a se levantar foi a de Chloe Probst, a filha de Andreas. Ela se colocou diante do microfone com uma força que poucos conseguiriam manter em uma situação como aquela.
Com a voz firme, ela falou sobre o pai, sobre sua carreira exemplar, seu caráter, o amor pela família, a alegria de viver. E então, virou-se para os réus. Disse que jamais entenderia como alguém poderia transformar a morte de outro ser humano em entretenimento. Disse que o vídeo, para ela, era como uma ferida aberta que nunca se fecharia completamente. E terminou com uma frase que calou a sala: vocês tiraram a vida de um homem bom, mas também tiraram algo de vocês mesmos que nunca poderão recuperar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quando chegou a vez dos jovens se pronunciarem, a tensão era total. Jesus Ayala tentou manter a postura de sempre, fria, distante. Mas quando o juiz o questionou diretamente sobre a frase que ele supostamente havia dito no momento da prisão, não vou pegar muito tempo, vou ganhar uma advertência, algo mudou na sala. A declaração expôs sua arrogância, sua crença equivocada de que crimes tinham pouco peso. O juiz, com a voz calma mas firme, respondeu com palavras que se tornariam virais. Aqui, neste tribunal, nós levamos vidas humanas muito a sério. De repente, a expressão de Ayala vacilou. Pela primeira vez, parecia perceber que estava diante de algo que não podia controlar. Já Zamir Keis, mais jovem e aparentemente mais abalado, tentou demonstrar arrependimento. Disse que não queria que aquilo tivesse acontecido, que tinha sido influenciado, que não imaginava que o final seria tão grave. Mas o vídeo, sempre ele, desmentia grande parte do que ele dizia. No registro, ele ri, ele incentiva, ele filma. E isso foi lembrado pela promotora, que destacou: se você realmente não queria participar, por que comemorou? Por que compartilhou? Por que não pediu ajuda? Cada pergunta funcionava como um golpe, revelando que, em um crime tão registrado e documentado, esconder intenções era simplesmente impossível. O julgamento seguiu por horas. As argumentações da acusação foram diretas: intenção clara, ação deliberada, fuga, celebração. Os advogados de defesa tentaram argumentar sobre juventude, imaturidade, influência do ambiente, lacunas familiares. Nada disso diminuiu o peso do que o mundo já havia visto. Quando o juiz finalmente pronunciou a sentença, a sala estava em absoluto silêncio. Jesus Ayala foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Um jovem que, ao acreditar que poderia ganhar uma advertência, agora encararia o resto da vida em uma cela. Zamir Keis também foi condenado como adulto. Sua pena, apesar de menor que a de Ayala, ainda significava décadas de encarceramento. E, novamente, o juiz foi direto ao ponto: vocês transformaram um momento de maldade em entretenimento. E agora enfrentarão as consequências por toda a vida.